A gente acabou de falar, né, o Matheus falou aí sobre a decisão do cupom, sem novidades, né, mais do mesmo ali, mas também deu uma diquinha ali, colocou um S ali, né, nas próximas decisões, o pessoal estava bem de olho nisso aí, né, porque no outro comunicado tinha esse S, então, quer dizer, mais duas pelo menos, nesse também repetiu mais duas. Essa sinalização de mais uma, né? Vamos dizer assim, dessa continuidade da queda de juros, pode trazer de volta esse bom humor dos investidores que perdeu um pouquinho ali no mês passado? Pode, com certeza, mas eu acho que não há grandes surpresas nessa movimentação, nessa trajetória de queda de juros aqui no Brasil. A gente procura sempre se posicionar, né, de forma a capturar o aumento do valor intrínseco das coisas, né, o aumento do preço justo. Então, para a gente capturar isso, né, a gente precisa estar posicionado em coisas que não estão no preço hoje ainda. E a gente acha que esses cortes de meio ponto nas próximas reuniões já estão no preço, né, das ações hoje. A grande surpresa, ela pode vir de duas coisas. Ou uma aceleração dos cortes pelo Banco Central nosso, o que a gente espera, tá, que possa acontecer no meio do ano, lá para maio, junho, ou uma sinalização mais concreta pelo Banco Central lá dos Estados Unidos de que ele vai, de fato, começar a cortar os juros. Eu acho que, do ponto de vista macro, esses seriam os dois grandes gatilhos para ajudar a nossa Bolsa por aqui. Você falou do cenário macro, né? Quais que seriam aí os possíveis gatilhos no cenário micro para essa, vamos dizer assim, retomada, né, de altas aí do nosso Ibovespa, dos ativos de risco como um todo, né, não só do Ibovespa? Legal, é muito bem observado, porque no mês de fevereiro, que é um mês mais curto, tem carnaval no meio, a gente não tem nenhuma decisão de juros programada, né? Então a gente não vai ter cupom, não vai ter FONC. O que a gente tem é o começo da temporada de resultados aqui no Brasil. Lá fora ela já está rolando há mais algum tempo, mas aqui no Brasil ela começa, e como você bem colocou, com o Santander, que foi ontem. Mas aí, ao longo das próximas semanas, né, deve começar a ganhar atração, e o setor financeiro geralmente é o que abre a fila, é o primeiro a divulgar os resultados, então esse setor ele deve ter um grande destaque nesse mês de fevereiro, e não à toa ele tem um peso bem elevado na nossa Empíricos 10 Ideias, representa 20% da carteira, só o setor financeiro, né, bem até um pouco acima do que é do Ibovespa, né, a gente continua gostando bastante desse setor. Então, nessa temporada de resultados, a gente continua a esperar uma discrepância muito grande, né, entre as empresas que performam bem e aquelas que pilotaram mal o ciclo de crédito e continuam colhendo os frutos aí de decisões erradas do passado, né? Então, a gente aposta que, já dando um pequeno spoiler, né, a gente mantém Itaú e BR Partners também na carteira, que a gente acha que podem superar as expectativas nos resultados que devem ser divulgados nesse mês de fevereiro. E você falou da importância do setor financeiro para a carteira das 10 ideias agora em fevereiro. Estaria aí a principal indicação do mês, por exemplo, aquela ação que não pode faltar ali no mês de fevereiro? E aquela ação que pode faltar é muito difícil. A gente gosta muito de trabalhar com portfólio. Eu acho que trabalhar com portfólio, com pesos adequados, estar mais pesado naquelas ações que você tem mais segurança, mais confiança e convicção de que você pode ganhar dinheiro, né? Mas nesse sentido, se eu tivesse que escolher uma ação, eu escolheria talvez o Itaú, aqui sob o risco de ser repetitiva e pouco criativa, né? Mas que o Itaú deve divulgar um resultado semana que vem e pode trazer boas notícias na parte de dividendos. Eu acho que pode ser uma ação aí que não deveria faltar, né? Deve ficar bem escancarado, mais uma vez, a qualidade superior da execução do Itaú, né? Eu acho que com o Santander tendo divulgado nos últimos dias, Bradesco também divulga, Banco do Brasil, eu acho que o Itaú, mais uma vez, ele deve despontar como uma melhor performance. Deve soltar o guidance também do ano que vem, que a gente tem uma boa expectativa. Então, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria Itaú. Perfeito. E você falou aí a temporada de resultados vai ser bastante importante para, como você falou aí, a gente olhar ali quais empresas são vencedoras, a gente vai estar bastante de olho aí. Seria, você falou bastante da qualidade, seria esse
o principal, vamos dizer assim, o principal fator para o investidor ficar de olho? Foi esse o principal fator para você escolher as ações de fevereiro? Seria a qualidade? Com certeza absoluta, porque com a ausência assim, de grandes triggers macroeconômicos, o mercado ele se volta para o micro, de volta ao micro, né? Eu até coloquei isso no relatório desse mês. Finalmente, né, a gente volta a olhar, sai um pouco desse ruído político envolvendo déficit fiscal, né? Se vai manter ou não a meta de déficit zero, a guerra lá no Oriente Médio. Né? Apesar de que a gente tem algumas estratégias que eu posso comentar depois para se proteger desses riscos, mas o micro ele volta a chamar muita atenção. E quando esse é o caso, a gente tem que estar muito bem posicionado em empresas que executam bem. A gente não pode se dar ao luxo, né, de estar a empresa que vai decepcionar na execução, que vai soltar uma bomba aí no resultado. É claro que acontece, né? A gente fica sabendo das informações ao mesmo tempo que o restante do mercado, mas a gente tenta fazer nossas estimativas aqui o mais precisas possíveis para a gente evitar esse tipo de coisa. Então, eu apostaria em empresas de excelente qualidade. Maravilha. E você falou também aí das estratégias. Eu queria saber o que o investidor poderia ter aí como estratégia para se proteger desses possíveis riscos. Legal. Um dos temas que a gente viu em janeiro e que influenciou muito os mercados, além dos juros que eu já comentei, foi a questão das commodities. A exceção do petróleo, que está muito sustentado pela ameaça de disrupção de oferta por conta da guerra de Israel, as outras commodities estão sofrendo com uma percepção de demanda mais fraca. Por mais que o governo chinês tente trazer aí medidas de estímulo à economia, o mercado não se convence de que isso será suficiente para manter o vigor das commodities. E nisso são afetadas principalmente as commodities metálicas, né? O minério de ferro, o alumínio, cobre, que acabaram pesando muito sobre as cotações das empresas ligadas a essa commodity em janeiro. Agora, para fevereiro, a gente espera que talvez continue um pouco essa percepção de demanda fraca, mas que o óleo ele continue representando um risco de reinflação. Porque com essa guerra no Oriente Médio, por mais que a percepção de demanda continue fraca, né, essa ameaça de disrupção dos navios tendo que desviar as rotas deles, em vez de passar pelo Mar Vermelho, né, por dentro ali do Oriente Médio, eles tendo que passar pelo Atlântico, contornando toda a África, isso aumenta os custos de frete e tende a aumentar o preço do petróleo, pelo menos sustentando o barril de petróleo no patamar que ele está hoje. Quando você tem essa configuração de petróleo mais alto, com uma cadeia de suprimentos que ela vai desviar a rota, não só do petróleo, tá? Mas a rota de entrega de outros produtos que vêm da Ásia em direção ao Ocidente, a gente tem esse risco de inflação que insiste em não deixar o nosso cenário. Então, nesse sentido, a gente ainda recomenda manter uma exposição ao petróleo nas carteiras de ações. E a gente tem uma posição de petróleo para o mês de fevereiro. Aí eu vou convidar quem estiver nos assistindo para acessar o relatório completo, né? Que tem aí essa posição junto com a tese de investimentos. A gente acha que o investidor não pode deixar de ter uma proteção contra o cenário de reinflação, que ainda é um risco real. Maravilha. A gente falou, então, de setor financeiro, petróleo aí para proteção também, e eu queria puxar, claro, a notícia mais quente, né? De ontem para hoje, a gente ficou sabendo aí da fusão, né? Dessa possível fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma, o que tornaria aí a maior empresa aí de marcas aqui do Brasil, né? As ações, como comentei até anteriormente aqui no Giro, fecharam 17% ontem Grupo Soma, 12 Arezzo e continuam aqui nas maiores altas. Queria saber aqui a sua opinião, qual é a sua análise sobre essa possível fusão dessas duas empresas. Legal. Essa foi uma notícia que vazou
ontem, não veio de um comunicado oficial da empresa, então vazou de alguém que estava envolvido nas conversas, envolvendo essa potencial fusão, e depois as companhias comunicaram que estavam, de fato, conversando em negociação sobre os termos dessa potencial fusão, tá certo? Então, ainda existem algumas etapas a serem cumpridas até que haja um acordo aí sobre o valuation e tudo mais. Assumindo que aconteça essa transação, a gente vê ela com muito bons olhos, a princípio, né, a uma primeira vista. A gente ainda está rodando nossas contas aqui, nossos modelos, para avaliar mais no detalhe. Mas quais são as nossas impressões iniciais, tá? Primeiro, se a gente lembrar, lá atrás, o Grupo Soma comprou a Hering em 2021 por 5,1 bilhões de reais. Agora, a Arezzo está potencialmente comprando o Grupo Soma inteiro, que inclui a Hering, por 5,5 bilhões de reais, incluindo todo o prejuízo fiscal histórico que existe na Hering, que a Arezzo poderia usar para abater o pagamento de impostos dela, e também o goodwill dessa aquisição da Hering, que também ajudaria a Arezzo a pagar menos impostos. Então, assim, do ponto de vista financeiro, parece muito óbvio que essa transação faz sentido, né? Assim, valuation, prejuízos fiscais a serem, essas são sinergias imediatas e muito óbvias aqui nessa opinião, a nossa opinião. Mas, diga. Seria então, pelo que eu entendi, né? Você está falando, a gente chega quase no mesmo valor que o Grupo Soma pagou para a Hering, a Arezzo pagaria para o Grupo Soma. Então, até seria mais positivo para a Arezzo ainda? Na nossa opinião, sim, porque a companhia, ela paga que seja 5 bilhões, né, pelo Soma, e ela leva uma companhia que é mais ou menos o mesmo tamanho da Arezzo em termos de receita, só que é negociada no múltiplo mais barato, e ela leva ainda de graça, vamos colocar assim, né, toda essa base de prejuízo fiscal que passa de 1 bilhão de reais, que ela pode aproveitar para abater dos impostos corporativos. Então, é meio que, assim, de cara, né, nossa primeira impressão é que é um no-brainer, né, não tem nem que pensar o tanto de sentido financeiro que isso faria num primeiro momento. Agora aqui eu estou sendo extremamente fria e prática, né, eu estou pensando especificamente numa perspectiva dinheirista. Do ponto de vista estratégico, faz muito sentido também, né, porque os Birmans, que são a família controladora da Arezzo, eles têm esse sonho antigo, que é criar uma House of Brands. O conceito de uma LVMH brasileira, que, se a gente olhar no passado, né, LVMH, uma empresa francesa, o maior conglomerado de luxo do mundo, ele cresceu muito por aquisições, comprou várias marcas de luxo no mundo inteiro, de cosméticos, de moda, até de bebidas, né, e foi construindo essa powerhouse, né, esse grande império de marcas de luxo. O Alexandre Birman, junto com o pai dele, né, que é o fundador da Arezzo, Anderson Birman, eles têm esse sonho de criar uma House of Brands tropical, brasileira. Com a junção do Grupo Soma, eles conseguem criar isso, né, porque eles trazem um portfólio de marcas mais focado em vestuário feminino, que são competências que a Arezzo não tem hoje, né? O expertise da Arezzo, ali da família Birman, é uma família de sapateiros, né? Eu estou até lendo a biografia do Anderson Birman, que é fundador da Arezzo, e ele fala isso, né? Quando eu fundei a companhia, eu queria um ofício para a nossa família, que passasse de geração em geração, como são os ofícios dos alfaiates, dos ourives, dos joalheiros, e eles encontraram na profissão de sapateiro um ofício que pode ser, né, passado de geração a geração. Então, essa é a grande expertise da família. Com a compra da reserva, em 2019, eles trouxeram a expertise do vestuário masculino, que foi uma aquisição que hoje está provado que ela gerou muito valor para a companhia, né? Ela gerou muita sinergia. A reserva nas mãos da Arezzo foi levada a um outro patamar de receita, né? Um outro patamar de marca. E agora, com o Grupo Soma, que traz as marcas Farm, Animale, Hering, que são todas marcas referências no público A e B para o vestuário feminino, eles trazem uma nova expertise para o grupo, consolidando e crescendo o mercado endereçável da companhia, agora atingindo o vestuário feminino. E é interessante notar que tudo que a Arezzo faz, qualquer novo nicho ou segmento que ela tenta entrar, primeiro ela tenta fazer organicamente. Se não der certo, com investimento inicial mínimo, né? Se não der certo, aí ela está partindo para o inorgânico.
como foi no caso da reserva, e agora, depois de um 2023, que a Arezzo testou o vestuário feminino com a marca Schutz, investimento inicial mínimo, e não deu certo, aí ela vem abocanhar o Grupo Soma num valuation muito interessante, e com todas as sinergias, como eu falei, fiscais e também operacionais, né, unificando fábricas, centros de distribuição, canais, né, de venda para o cliente final. Então, a princípio, faria muito sentido, na nossa opinião. Agora, tem que ver como que vai ficar o valuation, né? Se realmente foi esse, conforme foi vazado na notícia, eu acho que seria muito bom para as duas companhias, mas principalmente para a Arezzo. Agora, o Cadu mandou uma pergunta bem interessante aqui, perguntando se a CVM aprova, né, deve aprovar essa fusão, porque, de repente, criaria, né, um monopólio do setor. Claro que a gente não consegue prever aqui, mas você vê, de alguma forma, algum risco, de repente, dessa fusão não passar? Eu acho que ele quis dizer o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de... Verdade, é o CAD. De defesa econômica, que é o nosso órgão antitruste, né, anticoncentração de mercado. E, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que não barraria. Por quê? Com essa junção, Arezzo e Soma juntas, elas seriam a segunda maior empresa do varejo de moda brasileiro. Qual é a primeira? São as lojas Renner. Qual é a participação de mercado das lojas Renner no vestuário no Brasil? 7%. Então, ela sendo a segunda menor, né, esse grupo Arezzo mais Soma sendo o segundo menor, teria uma participação de mercado menor ainda do que 7%. Então, isso é porque o mercado de moda, ele é extremamente fragmentado no Brasil, né? Ele tem muita oportunidade de consolidação. E agora, com os valuations baratos, as empresas começam a aproveitar. Então, eu acho que nessa configuração existe uma chance bem baixa do CAD barrar essa fusão. Agora, como é que fica pensando com a cabeça do acionista, né? Como é que ficaria ali para as duas? Como é que seria essa junção? Mudaria ali, juntaria as duas ações? Como é que funcionaria esse processo? Por exemplo, né? Arezzo é uma indicação, por exemplo, aí comprei Arezzo. O que acontece aí depois quando essa fusão aí, de repente, se provar realmente, vamos dizer, se realizar no futuro? O que acontece? Ótimo ponto, até porque a Arezzo está na carteira 10 ideias, já estava em janeiro, né? Então a gente pegou essa reação positiva e continua em fevereiro. De acordo com o que foi noticiado pelos veículos de imprensa, essa compra, essa fusão, a gente fala, né? No fundo, toda fusão é uma aquisição. Basta você descobrir quem está comprando e quem está vendendo. Então, essa seria a Arezzo comprando o Grupo Soma. Segundo o que foi noticiado, essa aquisição seria feita por troca de ações. Então, a Arezzo emitiria novas ações e pagaria ao Grupo Soma com novas ações Arezzo, o que significa que os acionistas atuais do Soma se tornariam sócios da nova companhia, né, que fica no CNPJ atual da Arezzo. Então, para o acionista atual de Arezzo, o que isso significa? No primeiro momento, ele teria uma diluição por causa da emissão de ações para pagar os acionistas do Grupo Soma, mas então ele seria dono de uma companhia do dobro do tamanho atual de Arezzo, né? Então, no primeiro momento, é meio que trocar 6 por meia dúzia, porque você está sendo diluído em 50% para ser dono de um negócio que vai ser o dobro do inicial. Então, você divide por 2 e multiplica por 2, no final você termina com a mesma coisa. O valor que vai ser gerado para o acionista atual de Arezzo, né? Ele vai depender do que a companhia conseguir extrair dessas sinergias. O abatimento dos prejuízos fiscais, as sinergias de fabricação, as sinergias de cross-selling, né? Você começar a vender produtos Soma nos canais Arezzo e vice-versa. Então, com isso, você gera um valor que ele é maior do que simplesmente a soma das duas empresas combinadas, que é o que o acionista de Arezzo teria em um primeiro momento, né? Então, para o acionista de Arezzo não muda nada, ele simplesmente seria diluído, permaneceria ali com as ações dele, só que com uma participação menor no todo, que seria um todo maior.